Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Vamos bater um papo agora com Luiz Eduardo, o novo técnico do FUNORTE. Novo não, está de volta. Está de volta ao FUNORTE. O rei do acesso, é o técnico que mais conseguiu encaminhar times para a elite do futebol mineiro. Está retornando à cidade. Ele que subiu o FUNORTE em 2008, agora está retornando para subir novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a Montes Claros. Muito obrigado, prazer meu. Principalmente voltar a Montes Claros e conseguir o objetivo, né? Porque eu sempre falo isso. A gente tem que vir e conseguir o que a gente planejar em fazer. E aqui em Montes Claros eu tenho esse compromisso com o Júnior. Ô Luiz, a gente fala muito da vida do profissional, jogador de futebol, do técnico. As pessoas acham que é muito fácil ser técnico. Vamos fazer um pouquinho da sinopse, um relato da sua vida. Como que você jogou? Como começou a sua vida? Porque você foi atleta profissional, né? Queria que você contasse um pouco como começou a sua carreira de jogador de futebol. Jogador de futebol eu comecei no Flamengo, né? Nos juniores do Flamengo, porque a região que eu moro em Minas, ela é perto do Rio, 1h30 mais ou menos, zona da mata com o Rio está ali interligado. Aí eu comecei nos juniores do Flamengo. Dos juniores do Flamengo eu fui para o Atlético Mineiro. Fiquei no Atlético mais ou menos 10 anos, mas já no profissional. No Flamengo eu só joguei juniores. Aí fui trocado por um Kleber, um meia, com o Atlético. Ele era jogador do Atlético, eu era jogador do Flamengo. Aí fomos trocados um pelo outro, mas aí já vim servir o profissional do Atlético e ele foi servir o profissional do Flamengo. Naquela época de Ortiz, teve aquele probleminha do Ortiz num jogo contra o Cruzeiro lá, dizem que ele... O argentino? É, o argentino. O Cruzeiro ganhou, argentino, né? Exatamente. Aí tiraram o Ortiz e ficou eu, o João Leite e o Sérgio como goleiro do Atlético e fomos levando isso por muito tempo, 10 anos, né? 10 anos. Acompanhando o João Leite ali, entrava um outro Até ali. o quê? 77 por aí? Foi de 77, naquela decisão contra o São Paulo, né? Perdeu nos pênaltis? Perdemos no Você pênalti. Tava Estava na reserva terrível, do João né? Leite, que ela foi dura. Nosso time era bem melhor do que o São Paulo e, infelizmente, o São Paulo veio da repescagem e foi campeão. Naquela ocasião, dava essa chance para quem tivesse ido para a repescagem. O Atlético fez um campeonato perfeito e perdeu para um time que veio da repescagem. Aí acabaram, no ano seguinte, acabaram com essa situação. Aí começaram os pontos corridos. E joguei alguns times em Minas, né? Mais emprestado pelo Atlético. Já tive em Manaus, já tive em São Paulo, né? Aqui em Minas, em alguns times também sempre emprestado pelo Atlético. E quando eu saí do Atlético, eu comecei a carreira de treinador lá em Valadares. Aí de lá para cá, venho andando aqui pelo Triângulo, agora vindo aqui para o Norte, né? Já vim outras vezes com o Cristiano Júnior. Mas eu atuava mais ali na região de Valadares ou lá do Triângulo. Ô Luiz, você que viveu na época excelente do futebol, você tinha craques como Paulo Isidoro, Reinaldo, Toninho Cerezo. Qual que é a comparação que você faz do futebol daquela época, sem ser saudosista, né? Com o futebol de hoje? Está melhor, tem mais craques ou não? Hoje é mais força? Hoje é mais competição, né? Mais um trabalho assim anterior, assim, antes, na minha época, era mais qualidade do jogador que entrava, não. Hoje não. Hoje exige-se uma competição mais forte, mais pesada. Até as competições nacionais e regionais, estaduais, são competições pesadas, né? Antes não tinha essa dificuldade que hoje tem de jogar contra time de interior. Eu lembro que na minha época, por exemplo, eu jogava contra sem desmerecer as equipes, né? Um Democrata de Sete Lagoas, um Valério, um Democrata de Valadares, era 4-5-0 para o Atlético. Hoje não tem mais Todos isso. os jogos eram assim. Era dessa forma. Era 11 contra o time de Cruzeiro e Atlético. E os caras ficavam só atrás mesmo, Só atrás saía para perder de pouco. É. Hoje não, hoje está mais competitivo. A parte física, ela melhorou muito o nível da parte física e faz com que os jogadores não dêem espaço no campo. Antigamente você pensava, tem lances que eu vejo até hoje na televisão, em 70, por exemplo, eu vejo, o Gerson pega uma bola, dá um tapa para frente, olha, manda o Jairzinho entrar, e depois que ele faz o lançamento, ninguém chega para marcar. Hoje você não tem espaço para fazer isso. Se você tocar a bola na sua frente e logo não passar, o cara está ali te roubando a bola, tirando a chance de fazer um lançamento. Luiz, você acha que o futebol brasileiro perdeu sua característica, que era de habilidade? É isso que você está falando do gesto, lançar? Hoje ficou muito força, você copiou muito o futebol europeu?
Teve que copiar, né? Porque, principalmente Obrigado. por causa disso, não tem espaço. Hoje a parte física ela tomou conta dessa qualidade que antigamente você tinha, qualidade para pensar, hoje não tem mais esse tempo. Né? Você tem que fazer, às vezes, pode até fazer, como a gente vê aqui alguns jogadores brasileiros fazer, mas em alta velocidade. Né? O Neymar, por exemplo, os dribles dele são sempre em velocidade. Antigamente não, você parava, o cara parava, você tentava o drible. Hoje não tem mais esse espaço. Ainda tinha ponta, né? Ainda tinha ponta direita, ponta esquerda. Hoje não. Foi mais ou menos nessa época que começou a mudar a característica, né? Acabou aquele negócio de ponta esquerda começou a fechar mais no meio, porque era muito difícil você arrumar um canhoto, né? Habilidoso. Hoje não, hoje você tem mais jogadores canhotos à sua disposição às vezes. O seu primeiro título como técnico foi Patrocinense? Foi em Patrocínio. Patrocínio. Você está bem informado, hein? Patrocínio em 91, 92. Como treinador profissional, sim, foi em 90, 91. A partir daí veio uma série de acessos. Não, foi 90, aliás, foi 90. Foi em 90, aí veio vários democratas, Ituiutaba, Araxá, né? Mamoré, agora o RT, Funorte. Lá em Três Corações também, nós subimos o Tricordiano. São 6 acessos da terceira para a segunda. Coincidência ou não, são 6 da segunda para a primeira. Tem um que te marcou mais. A gente sempre fala assim, o último é o que marca mais. Mas tem, em futebol, em esporte, às vezes não é isso não. Tem um que marca mais. É o primeiro ou foi o último? Ou não, nenhum desses dois? Não, foi o último. Foi o último pela situação de torcedor, cobrança, um RT, rivalidade com o Mamoré, né? Ali teve uma diferença exatamente por causa disso, porque ali mesmo a gente já pôde comemorar em cima de um adversário. O Mamoré está na mesma cidade, então ali é uma guerra. É uma guerra terrível. É incrível. Estive lá. Os outros não, os outros a gente joga com time, mas é de outra cidade, e você não vive aquele momento como nós vivemos lá em Patos de Minas. Eu estive em Patos cobrindo uma Copa BH de futebol e teve um clássico Mamoré e o RT, que é uma coisa de louco aquilo. Lá é complicado, eles torcem mesmo, tem uma rivalidade muito grande, você não pode, para você ver, eu trabalhei nos dois, né? E subi os dois, né? Subi o Mamoré, até naquela situação junto aqui com o Funorte, que depois o Funorte ganhou na justiça, mas eu subi dentro do campo. Eu conto exatamente por causa disso. Quando o Funorte ganhou do Mamoré no tapetão, você estava... Era o treinador do Mamoré. Mamoré. Nós conseguimos subir dentro do campo, né? Eu só queria matar o povo de Mostarda de raiva. Não, até que eu vou te falar a verdade. Dentro do jogo, sim, mas depois, no decorrer do julgamento, aceitaram, sabia que tinham cometido erro, não tinha como. O Júnior foi muito bem, né? O Júnior foi muito bem, correu até atrás do seu objetivo, tinha essa confiança que tinha esse direito e ele soube reverter o quadro. Vamos relembrar a história. Na época, o Mamoré escreveu um jogador, o Vitinho. Tá? Com outro nome, inclusive ele tinha sido punido, né? E o Mamoré... Ele jogou, inclusive, a carteirinha dele estava com um nome diferente também. Não, estava uma data. Tinha uma data de empréstimo do América que ele era jogador do América, tinha uma data diferente de empréstimo do América para o Mamoré. Eu cheguei lá depois do terceiro jogo, ele já estava lá. A gente não acompanhou, não sabia desse empréstimo. Então houve uma modificação, fizeram uma modificação jogando para o dia 5 de maio, um troço assim, que é onde acabava o campeonato. E a data real era dia 5 de abril. Então eles fizeram essa modificação lá e depois que já tinha jogado, né? Depois que já tinha jogado. Tentaram corrigir, mas não... Você acha que a falha foi da federação ou foi do Mamoré? Eu acho que foi do Mamoré, porque ele tem que acompanhar. Hoje não tem essa dificuldade, porque ele já sai no bid, todos os times acompanham com mais clareza. Mas antigamente era carteirinha, não tinha computador, você está ali digitando, saber se o cara estava regular ou não. Inclusive, hoje é difícil. Na carteirinha dele estava errado, nós tivemos acesso à carteirinha dele, estava um outro nome. Está tudo errado, se está tudo Agora, errado. para nós, é competência mas da dentro do campo, né? nós ganhamos. Dentro do campo. Eu brinco com o Júnior até hoje sobre isso aí, mas... Ganhou, mas não levou. Fiquei feliz porque foi um time que eu aprendi a gostar também e aprendi a respeitar as pessoas daqui. Fato de você ter trabalhado nas duas equipes lá, não tinha dificuldade não? Você trabalhou nenhum, depois voltou para o outro? Não, não pegaram no seu pé, não? Por isso que eu falo que foi mais gostoso, porque até eu conquistar,
A torcida do RT achava que eu era torcedor do Mamoré, tinha aquela desconfiança. A cada jogo você entrava em campo sabendo que as pessoas estavam ali porque você estava conseguindo os resultados. Mas doido para cobrar alguma coisa nesse sentido, né, de ter trabalhado no Mamoré, porque eu trabalhei no Mamoré várias vezes, né, não foi só uma, foi umas 6 vezes mais ou menos. Eu acho que eles pensaram assim, não, ele jogou, não trabalhou no Mamoré, então ele não vai querer ser campeão aqui. Mas eu fui levando, nós fomos conseguindo os jogos, fomos conseguindo as vitórias. Aí no final, não, no final eles confiaram mais, na fase decisiva eles tinham mais confiança e sabiam que a gente estava ali para vencer. Nós vamos batendo papo com o Luiz Eduardo, técnico do FUNORTE, está de volta. No próximo bloco nós queremos saber de Luiz Eduardo. Ele foi para o exterior da Arábia Saudita. Voltou rico ou não? Vai falar daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Já já a gente volta.